Joia, estamos gravando agora, então a gente vai iniciar nossa aula, né, com a resolução dos exercícios, né, o do exercício que a gente fez na última aula, em específico esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui para volta para a pergunta. Isso. Olha só, né, a gente tem a ideia do que a gente quer, a gente tem uma função, e essa função ela vai ser chamada no nosso método main, né? O que eu vou fazer? Para facilitar, vamos pensar aqui. O que eu faço se eu jogo isso num comentário? Acho que não vai ficar legal. Deixa eu jogar aqui no compilador. Vou jogar no compilador? Vocês conseguem ver legal? Aí, ó, pensando em vocês, hein? Sim. Tá vendo? Tô representando. Toda aula eu tô usando agora. Top de linha. Aqui, olha só, a gente tem uma função F1, então. Essa função F1, ela tem algumas atividades, algumas ações aqui dentro, certo? E temos aqui a nossa função principal. Então, as nossas funções vão estar aqui e as nossas funções, o nosso método principal aqui embaixo. Ok? O que acontece? Se eu executar isso aqui, teria que funcionar, né? Claro que vai dar errado, porque tem alguns Vs maiúsculos e outros Vs minúsculos. Talvez por isso que não rodou, Kaique. Tá bom? Mas então, isso aí até que eu consertei. Agora os outros erros, eu não sei por quê. Então a gente vai ter que rever isso aí, tá vendo? Depois eu vou acertando aqui, ó, as variáveis, ó, V1, não quer ver, Renato, Oi? eu vou sair da chamada só para eu sair do celular e entrar pela chamada no notebook, é rapidinho, já volto. Tá bom, não vou te aceitar não, tá bom. Tá, você não precisa aceitar, eu acho não. Tô brincando, pode ir lá. Tá, obrigada. Olha só, aqui, então, a gente tem a minha função f, né, que é a função que eu estou chamando, e o meu vetor com 8 posições. Então, eu vou ter um conjunto de valores, ó, eu vou colocar aqui com vírgula, tá, galera? Vírgula. Certo? Então, quer dizer que eu vou ter o valor aqui, ó, na posição 1, na posição 2, na posição 3. O ideal é que vocês não vão conseguir ver. Mas é como se eu tivesse isso aqui, ó. Certo? Fica claro para vocês? Se eu colocar isso aqui, assim, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6 e posição 7. Tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Eu não consigo ver o chat, lembrando disso. Agora a gente está tudo pelo Meet. 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6 e 7. Vai dar uma bagunçada para lá ou para cá, mas a gente consegue administrar, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu int vet, esse aqui então é o meu vet, certo? O meu vet com as minhas posições, certo? 8 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. O que vai acontecer? Deixa eu tirar esse barulho maldito aqui desses caras mandando mensagem, que essas pestes não estão fazendo nada que empresta e fica perturbando aqui. Kit. Ótimo. Olha só, então vamos começar linha por linha e a gente vai alternando os valores aqui dentro, tá bom? Ó, int, vendo a posição 0, recebe quem? 2. Então, posição 0, 2. Certo? Certo? Certo. Vê na posição 1,
vai receber 5. Só vou dar um enter aqui. V na posição 1, então, ó. V na posição 1 recebe 5. Aí, na V posição 4, que é esse cara aqui, eu vou receber uma função. Ok? Eu vou receber uma função. Então, nessa posição, eu vou colocar o retorno que der aqui. Tá bom? Mas, já que eu chamei a minha função, eu tenho que executar ela. Então, meu V na posição 2, V1, né, que é, eu estou passando como referência. Lembra que a gente explicou, né? Eu passei como referência, então eu estou passando e manipulando a mesma variável. Eu não criei uma cópia dela, estou usando a mesma. Então, se eu vim aqui e pedir para mostrar... Na verdade, eu chamei, né? Então, na posição 4, que é essa posição aqui, eu estou adicionando ou armazenando o valor, né, que vai me retornar da minha função. Então, na minha função, eu faço alguns parâmetros inicialmente. O meu V V1 na posição 3, ele vai receber quem? Perdão, V1 na posição 2 vai receber 3. Então, V1 na posição 2, que é o V, e o V1, vou colocar aqui na frente, que é igual a V1. Sempre a mesma coisa. Então, o meu V1 e o meu V são iguais. Certo? O meu V1, então, na posição 2, vai receber o valor 3. Certo? O meu V1 na posição 6, que é esse cara aqui, vai receber o valor 8. Tá bom? E o meu V1 na posição 6 vai receber quem? Ele mesmo vezes o que está na posição 2. Quem que é ele? 8. Vezes. Quem que está na posição 2? 3. Então, 8 vezes 3. 24. 24. Muito bem. E eu vou retornar para a posição 4, que é a posição onde eu chamei a função, o valor, V na posição 3. Quem quer ver na posição 3? Não tem nada. 0. Mais 1? 1. Então, aqui na posição 4, eu vou colocar... 1. Opa. Aqui na posição 4, eu vou colocar 1. Certo? Aí, eu venho para a minha V posição 3, que é esse cara do lado aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, porque eu chamei a minha função. Certo? Eu chamei a minha função. Olha só, então vamos alterar o valor aqui. Chamei a minha função e o valor vai ser armazenado aqui, tá bom? Então vamos lá. V1 na posição 2 recebe quem? 3. Então a gente vai vir na posição 2 e colocar o valor 3. O V1 na posição 6 recebe 8. Quem que é a posição 6? Isso aqui, né? Então aqui vai receber 8. O meu V na posição 6, ele recebe o V1, o V na posição 6, que é 8, vezes V na posição 2, que é 3. Então, quanto que dá aqui? 24. 24, certo? E agora, o meu V na posição 3 vai receber, que eu vou retornar para colocar nesse espaço de memória, ó, V3, eu vou colocar aqui, então, V na posição 3 mais 1. Quem quer V na posição 3 mais 1? 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Ok? Então, visualizamos essas linhas aqui já. Vamos para V na posição 5. V posição 5. V posição 5 vai receber o quê? V na posição 1 vezes V na posição 4 mais V na posição 2. Quem quer V na posição 1? 5. Vezes 5 vezes V na posição 4 é quem? 1. Então, 5 vezes 1? 5. 5. Mais V na posição 2. Quem quer ver na posição 2? 3. Então, 5 mais 3? 8. 8. Então, a gente vem aqui, 8. Por fim, a gente alimenta novamente V na posição 7, né? Que a gente vai alimentar aqui. A gente vai alimentar novamente com
a função, certo? Estou passando a minha função aqui para cima. Então, vamos lá. V na posição, né, vamos resolver aqui. V na posição 2, V1 na posição 2 vai receber o valor 3. Então, 3. O meu V1 na posição 6 vai receber quem? 8. 8. Então, recebe 8. O meu V1 na posição 6 vai receber V1 na posição 6 vezes V1 na posição 2. 8 vezes 3. 24. 24. E para colocar aqui na posição 7, aonde a gente chamou, a gente vai fazer o quê? Vai o retorno. Quem quer ver 1 na posição 3? 1. Mais 1? 2. 2. Então, 2, 5, 3, 1, 1, 8, 24, 2. Top. Ô, Renato, Diga para mim. Errado. toda vez. Deixa eu colocar aqui a resposta, tá bom? Pode falar, Karine. Toda vez que eu tiver a função, eu tenho que voltar e refazer o que tiver em cima antes do retorno ou não é necessário? Tudo que tiver aqui, ó, dentro da função, tá vendo? Porque eu chamei a função inteira, eu não chamo só um retorno. O retorno é o valor que eu vou atribuir aonde eu chamei ela, tá vendo? Eu estou colocando o valor do retorno atribuído a 7, certo? Porém, eu passei uma referência. Então, tudo que ele fizer aqui vai impactar direto porque a gente passou como referência. A gente não criou uma cópia igual quando a gente fez média. Quando a gente passa um valor, entendeu? A gente simplesmente passa uma média. E entendendo isso, que a gente não está usando uma cópia, e sim o mesmo endereço de memória, por isso que eu falo que V é igual a isso, que é igual a V1. Porque se eu pedir para mostrar V e pedir para mostrar V1, tecnicamente são as mesmas variáveis, entendeu? Quando eu passo, porque eu não passo uma cópia disso aqui, eu passo a posição de memória. Naquela aula que eu expliquei lá atrás, certo? Então, deixa eu comentar, eu não lembro como que comenta aqui, né? Já comentei. Oxe. Porque ficou bonitinha essa organização aqui, eu gostei. Oxe, peraí. O furão já voltou? Já, tô aqui. Legal. Vamos testar que o Kaique falou que ele não conseguiu fazer, né? Existem algumas regrinhas que a gente tem que executar. Deixa eu executar para ver o que vai dar de erro, né? Ok, tem que selecionar a linguagem, C. Não quero falar com você, vivo. Em algum lugar, F, return. Ok. Só vamos ver mais o que está de erro. Eu não sei. Eu não sei se tem mais algum view minúsculo. Tá falando que o type da versão to int. Eu tenho que converter isso para int. É o tipo da minha... Depois, qualquer coisa, Kaique, eu vou regular, eu vou ajustar isso aqui. Porque
que eu tenho que receber... Tá dando erro lá em cima, né? Onde o V1, É, 2 na recebe. verdade é que eu tenho que mostrar para o compilador que isso aqui é um ponteiro, tá bom? Tá, ele executou. É que eu não preciso mais disso aqui. Certo? Eu posso rodar, ele vai dar... Tá vendo? Não executou nada. Eu só tenho que falar que ele é um ponteiro. Tinha esquecido disso. Aqui eu só vou pedir para printar, então, o meu V, ó, print F, né? Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Igual eu fiz lá, ó, vírgula. Na verdade, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Certo? Só que aí, em vez de ser aqui, vai ser porcentagem, né? Porcentagem D. Só para a gente tentar respeitar a mesma ideia do lado de cima. E aqui vai ser V na posição 1, né? Porque a gente está aqui dentro de V na posição 1. V maiúsculo. V na posição 2. Não V teria na que estar posição entre 3. o. Hã? Não teria que estar entre os colchetes, não? Não, né? Como assim? V1, V2 é igual tá lá colchete. Não. Não, é igual um printf no final mesmo. Lembra do printf? Mesma coisa. É porque eu não quero fazer um for aqui, entendeu? Se Ah, bem que era mais fácil ter feito um for, é mais rápido, né? V6, V7. E faltou quem? V na posição 0. Na verdade, tá errado, né? Já seria assim. V na posição 0, não, isso que eu tava falando. vírgula. Ah, entendi. Eu achei que você estava falando de coisa. Desculpa, você tem razão. V na posição 3. Cadê o mouse? 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, aqui no final, um ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, vamos executar isso aqui. Ele vai gerar uns valores. Vamos comparar se deu certo? 253, 253, bateu. Certo? 118, 118, 24, 2. 24, 2. Ok? Então a gente compilou e realmente chegou no mesmo valor que o algoritmo traria, né? Para as nossas variáveis. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Entendido. Karine, entendeu? Entendi. Você quer que te mande a resposta mesmo assim lá no. Pode mandar, pode mandar. Tá. Eu queria te pedir, se tiver mais atividade parecida com essa, para se você puder disponibilizar. Eu crio, a gente inventa uma outra aqui, ué, sem problema nenhum. Vamos fazer uma com 12? Acho que que vocês você acham? podia fazer, talvez, não para entregar ou alguma coisa assim, sei lá, só uma listinha pra gente. Ó, tipo aquela que você fez na matéria passada? Tá. Posso fazer. Posso Se fazer. possível. Mas não precisa ser hoje, Sim. não. Pode ser, tipo, pra semana que vem. Não, Só eu pra vou gente fazer revisar amanhã. conteúdo Hoje. antes da avaliação. Não. Tá, eu vou fazer para vocês, tá bom? Com mais exercícios. E qualquer coisa eu vou usar o Dojo, né? Você já tem noção de todas as variáveis agora. Vocês já podem fazer, né, a lista. Deixa eu voltar aqui só um instante. Vocês já podem usar aqui, ó. Opa. Foi mal. Aqui, ó. Tá vendo a lista de exercícios? Vocês podem fazer agora até a número 17. Que tudo que vocês precisavam
O último conteúdo que vocês precisavam saber realmente para fazer até o 17 era esse, certo? Porque não vai entrar nem vetor, nem estrutura nessas duas aqui. Então, não, estrutura vai, que é para fazer a 14. Acho que a 15 dá para fazer com estrutura também. Dá para fazer de várias formas. Então, vamos colocar aqui para apresentar, então. Vocês estão vendo, né, o slide? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Para mim ver o chat, vocês estão vendo a mesma tela que eu. Estamos vendo, sim. Tem que vir cá, né? Vir para o loop infinito aqui e abrir o chat para visualizar, né, o que está escrito aqui. Que a gente está gravando pelo próprio Meet, né? Vamos ver. Atividade, não. Aqui, apresentar. A gente viu vetores, viu que a string é um vetor, né? Então, a string vai se comportar da mesma forma. A gente viu alguns exemplos. A gente sabe que para a gente percorrer um vetor, a gente percorre ele com o for, né? Igual a gente já viu umas 2 aulas, 3 aulas atrás. A gente viu, né, como que a gente preenche através da função. A gente fez esse exercício, fez esse outro que está lá com mais variáveis. E a gente chegou, então, a ver as strings, né, que são as mesmas coisas que um vetor. Eu tenho... O que foi? Ué, você tem que colocar pilha, ué. Ali no potinho lá, tem pilha. Vê se... Ali dentro... Não, aqui, ó. Nesse potinho de cá ali, ó. Tem uma pilha aí. Joga essa aqui dentro da caixinha para levar lá para reciclar. Só um instante, galera. E aqui... Tranquilo, Renato. Não. Não. Aqui, ó, é porque isso aqui tá travado, porque tem um negocinho do mouse que tá aqui dentro. Só tirar aqui, aquela pilha tá boa ainda. Segura ela lá. Leva essas 2 pilhas aí também, e aí você deixa lá embaixo. É porque eu tiro o negócio para guardar aqui, aí ele trava, mas agora tá ligado. Não tinha entendido isso não. Só plugar lá do lado e usar. Então, galerinha, né, vamos voltar aqui. Só fiz um atendimento aqui, tá bom? Desculpa. Aqui a gente tem, então, as strings, que são um conjunto de caracteres que vão se comportar como um vetor, tá bom? Então, a gente tem a mesma estrutura, char, nome da string e o tamanho que ela vai estar ocupando. Aí a gente viu algumas funções específicas, né, da matriz, perdão, a função específica da string. Eu vou ter um CTRL, perdão, STR, que é de string, eu vou copiar o conteúdo de uma em outra, eu vou concatenar uma string com outra, eu vou retornar o tamanho dela. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer exemplos práticos aqui. Né? Eu vou... Esse código aqui tá bonitinho e tal. Posso apagar, não posso? Pode. Joia. Então aqui eu vou apagar isso aqui. Só vou precisar do int main mesmo. Deixa um printf aqui. Eu vou criar uma string. Então, como que eu crio uma string? Char nome com 7 posições, com 10 posições, chamado Renato. Ok? Eu vou criar outra char sobrenome com 10 posições, chamado nota 100. Beleza? Isso não existe mais. Eu só vou deixar aqui o printf printando nada. Printando essa barrinha aí por enquanto. Tá bom? Ele não está printando nada, ele só simplesmente tem que printar a barrinha igual printou aqui.
Como que eu vou fazer para receber a string de um usuário? Vamos colocar aqui, então, char teste, que é o nome da minha string, com 10 posições também, certo? Vai receber um valor qualquer. Então, eu vou pedir ao usuário, ó, printf informe seu nome. Ok? Então, o usuário vai informar o nome dele. Para a gente ler, a gente usa como? Scanf, né? Scanf, porcentagem S. Caramba, bicho. Porcentagem S, certo? E aqui a gente fecha e armazena, né, num e-comercial teste. Então, eu estou lendo o que o usuário vai digitar e armazenando a variável teste. Por ser uma string, um caractere é isso aqui, quando eu só defino um. Então, eu só espero um caractere. Quando eu tenho uma string, que eu defino um tamanho para ele, querendo ou não, eu tenho um conjunto. Então, eu tenho que usar a porcentagem S de string. Vamos lá. Beleza, informe seu nome. Renato. Ok. Beleza, funcionou. Vamos só fazer um outro teste. Ó, vou vir aqui e vou criar um informe sua idade, tá bom? Eu vou colocar uma porcentagem de idade e aqui eu vou criar um int idade. Vamos aumentar o valor de teste para 30, então eu posso colocar meu nome completo, tá bom? Nome completo. Na hora que eu rodar isso aqui, olha que interessante. Não funcionou, tá? O que está dando de errado aqui? O ponto e vírgula depois da entidade. Joia, obrigado, Karine. Olha só, eu vou executar isso aqui, nome completo. Renato, votação. Quando eu apertar Enter, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir a minha idade, não é isso? Não é isso que ele tem que fazer depois que ele pedir meu nome? Depois que ele pedir meu nome, ele vai pedir a minha idade. Porém, olha que interessante. Ele finalizou o programa. Porque você só tinha declarado char lá em cima? Porque eu estou recebendo uma string. Só que eu não posso. A minha string termina quando tem um espaço. Então, se eu vir aqui e rodar isso de novo, eu posso vir e falar, ó, Renato, botar assim. Tá vendo? Eu não dei espaço. Então, ele pede a minha idade. 22. Ok? Então, o que vai acontecer? Quando eu não coloco espaço, beleza, ele funciona. Se eu coloco espaço, ele entende que o meu espaço é o Enter e que o que está depois do espaço vai ser atribuído à idade, certo? Então, como que a gente resolve como que a gente resolve isso? Simples. Em vez de a gente usar o scanf, a gente usa gets. Gets, que é para a gente receber um string. Então, a gente vai receber uma string e armazenar onde? Em teste. Então, eu simplesmente venho aqui no meu gets e coloco teste. Por quê? Agora eu posso executar aqui, ó, né, e vir escrever Renato, botar assim, idade 22. Funcionou igual antes, ok? Só que se eu vir aqui falar Renato, espaço, botar assim, eu também consigo colocar a minha idade e funcionar perfeitamente. Então, a gente usa o gets para poder ler uma string. Ok? Enfim. Beleza? Só era esse detalhe que eu queria que vocês vissem aqui. Já que, né, então, ao invés de usar o scanf para string, usar gets. Já que não é intuito ver essa parte, eu só quero que vocês vejam as funcionalidades. Printf, ok? Printf. No meu printf, eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês essas funções. Então, eu quero copiar
Ó, vou usar primeiro. Eu vou copiar S2 em S1. Então, vamos mudar aqui de nome e sobrenome. Eu tenho CTR copy, né? PY. Eu vou trocar aqui, ó, para S1 para ficar mais fácil. S1 e S2, tá bom? Só mudei o nomezinho da variável. S1 e S2. Aqui eu vou mostrar um printf. Eu vou ter a função, né? CTR copy, falando que eu quero copiar o valor de S1 em S2. Beleza? Então, olha como é simples. Ó, S1 igual porcentagem S de string. Vou dar um pipe, tá bom? Ou melhor, E S2, ok? S2, dois pontos, porcentagem S. O que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente estou mostrando S1, S2. Então, ele vai pegar o valor de S1 e vai mostrar aqui, e o valor de S2 vai mostrar aqui. Se eu jogar isso para cima, ó, e rodar, ele simplesmente vai mostrar, ó, Renato, na variável S1, certo? Igual está aqui, e S2, botar assim, beleza? Então, eu vou fazer isso, mostrar, vou dar um contrabarra N, vou colocar aqui no final, contrabarra N, vou dar um contrabarra N aqui para não ficar colado nessas linhas ali, contrabarra N, contrabarra N, contrabarra N para chegar. Vou fazer o uso da função CTR CPY, que ele vai copiar, olha, ele vai copiar o valor de S2 em S1, e eu vou mostrar novamente as mesmas variáveis, tá bom? Vou mostrar, só vou dar um aqui, um contra barra N, e dois contra barra N aqui no final. Então, eu vou mostrar como que a string está, vou executar a função e vou mostrar como que ela ficou, tá bom? Então, olha só. Ó, antes da execução, ó, Renato, e botar assim. S1 valor Renato, S2 botar assim. Eu copiei o valor de S2 em S1. Então, eu peguei o conteúdo de S2 e colei aonde? Em S1. Então, agora S1 se chama botar assim, e S2 tem o valor botar assim. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Joia. Então, beleza. Vamos então à função strcat. Ele vai fazer o quê? Ele vai concatenar o valor de S2 no final de S1. Então, se eu usar o strcat, eu vou pegar o valor de S2 e somar aqui nesse final. Vai dar erro. Na verdade, não vai dar erro. Porque, olha só. Se bem que ele aceitou, ele aumentou, porque excede, tá vendo, o tamanho. Mas já que foi uma cópia, tecnicamente ele não resmungou. Olha só, S1 e S2 continuam da mesma forma antes. Depois que eu fiz a concatenação, ele pegou o valor de S2, que é essa palavra aqui, e somou a essa aqui, tá vendo? Aqui, ó, na verdade, ele acabou pegando um pouco mais, né? Deixa eu colocar 20 aqui. Ah, porque eu tinha colocado 10, tá certo? 20 aqui. Então, vou rodar de novo. Reparem que ele vai fazer É só aumentar, né, o tamanho, o espaço, tá vendo? Então, ele concatenou. Vamos para o próximo. strlen, né? strlen vai retornar o tamanho. Então, o meu strlen, ele retorna um número. Se eu vim aqui falar strlen de S1, provavelmente, olha só, S1, eu vou até apagar esse aqui, né, que a gente não nos interessa mais. Ele vai dar erro. Na verdade, ele não vai dar erro, mas ele não vai fazer nada. Porque o strlen, ele mostra um valor. Então, eu teria que vir aqui, ó, para me mostrar um valor, eu teria que vir aqui, ó, printf, porcentagem D, porque é um número inteiro, ok? Que é um valor. O strlen mostra o tamanho, lembra? Então, strlen de S1. Então, agora sim, eu tenho um valor inteiro, eu tenho aonde mostrar o valor de S1. Então, ele vai contar quantas letras tem S1 e vai mostrar aqui para mim. Então, ele vai ter que me trazer o valor de 6, certo? Ó, 6.
Se eu for colocar S2, ele vai trazer o tamanho da palavra Motacin, que é 2, 4, 6, 7. Tá bom? Seguindo, o CTRM, CMP, ele vai retornar 0, né? Se as strings 1 e 2 são iguais, né? E vai retornar menor se for diferente. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, o CTR-CMP, que é de comparação. Vou jogar aqui, e aqui a gente faz igual ali, ó, S1,S2. S1,S2. Tá bom? Então a gente executa. Olha só, 16 não é igual, tornou um valor, trouxe um valor todo aleatório. Vamos ver se seria igual se a gente mudasse aqui, ó. Vamos ver, Renato, Renato, né? Olha lá, trouxe 0, porque elas são iguais. Então, ela vai trazer, se forem diferentes, vai trazer qualquer número diferente de 0. Se elas forem diferentes. Se for igual, ela vai trazer o valor 0. Ok? Renato, Oi. você pode explicar de novo essa parte do... Ali no online GBD mesmo, pera. Essa funçãozinha que está marcada ali no slide. Qual? Essa. Não, então, ela compara, ó, retorna 0 se S1 e S2 são iguais. E menor que 0, né? E se S1 ou S2... Vamos colocar. Vou apagar isso aqui porque fica confuso. Retorna 0 se S1 e S2 forem iguais. Se não for igual, Entendi. senão ele retorna qualquer valor. Vou colocar aqui, retorna qualquer valor. Ok? Só aumentar um pouquinho aqui. Ok, entendi. Tá bom? Então, igual vocês viram, eu jogo aqui, se eu executar, vai retornar um valor aleatório qualquer, né? Vou colocar um S1 aqui, né? S1, vírgula, vai retornar um valor qualquer. Certo? Mas se eu colocar as duas strings iguais, ela me retorna um valor. Tá bom? As outras duas aqui, somente ele vai fazer um apontamento, né? Se eu vim aqui, ela retorna um ponteiro para a primeira ocorrência, né? De S1. E aqui vai fazer, né, vamos dizer, vamos pegar esse aqui, o str char, né? Esse H teria que ser um char, vai ter que adaptar isso aqui, mas isso aqui é tranquilo. Ele vai fazer ele vai apontar, tá vendo? Vai ter que importar a biblioteca. Provavelmente não vai funcionar não, tá bom? Olha lá. Realmente ele não funciona por causa desse str char aqui. Posso tirar o printf, mas isso dificilmente é usado, tá bom? Esse aqui e esse último aqui também é pouco utilizado. str, tá bom? Mas se vocês precisarem, esse aqui ele vai retornar um ponteiro para a primeira ocorrência de S2 em S1, se existir, né? Se existir as palavras. Posso mostrar aqui também, né? Ó, str, ele vai trazer um ponteiro S2. Ele só vai fazer, ele só vai apontar, para falar a verdade, a posição. Mas eu não pedi para mostrar, então ele não vai printar nada. Se eu jogar isso no printf, eu tenho que mostrar um inteiro. Enfim, só para vocês terem noção, mas isso aqui não... Porcentagem D. Tá bom? Esse ponto e vírgula aqui é aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Aí, ele apontou para posição de memória. Tá vendo? Então, ele fez um ponteiro para a posição de memória. Isso aí é a posição de memória que está armazenada esses duas variáveis iguais. Se eu vim aqui mudar a variável, né, porque já não vai ter ocorrência, provavelmente ele vai, né, trazer o valor 0, porque não existe ocorrência. Ele vai retornar o ponteiro para onde acontece. Então, se eu tenho uma frase, se na minha frase tem Renato Souza, botar assim, né? Vou colocar tudo em minúsculo.
e aqui vai ser 40, só para não ter problema. Onde que está, né? Ó, eu quero, dentro dessa string aqui, S1, eu quero a primeira ocorrência da palavra Botacim. Então, ele vai pegar e vai me gerar aonde está. Está nessa posição de memória, tá vendo? 82, 16 e tal. Se eu quero Souza está em outra posição. Então, eu vou apontar para a posição que está armazenado. Lembra que a gente tem o vetor, né? A gente tem o vetor lá com aquele monte de quadradinhos, né? O vetorzinho. Então, lembra as posições? Cada quadrinho é uma posição. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai mostrar que está na posição 10, 129, beleza? E aonde que está o Renato? O Renato, né, está na posição 182, 716, 715, perdão, 936. Então, ele só vai mostrar a posição de memória. Se não existe, vamos colocar aqui, furão. Furão existe nessa frase? Não, não existe nessa frase. Então, aonde que está a primeira ocorrência de furão nessa frase? Em lugar nenhum, porque não existe. Por isso que ele traz o valor zero. Tá bom? Então, isso aí é o que a gente ficou de testar nessa aula. E a gente, então, começa a matriz. Ou vocês querem perguntar alguma coisa? Nem sei. Nem sei o quê. Você não entendeu, Dani? Se não entendeu, fale. Ok. Eu vou fazer uns exercícios com essas funções aqui. Se eu achar aqui, tá bom? E vou fazer umas duas atividades dessa aqui. Certo? Vou dificultar um pouquinho mais esses itens aí de cima e tudo mais. Ok? E vocês fazem e a gente corrige na próxima aula. Aí, o que vai acontecer? Aqui é só os textos, né? A gente chega em matriz. A gente viu o que é um vetor. O que é um vetor, galera? Respondam para mim. O que seria um vetor? Pode ser Matheus, pode ser Kaique, pode ser Luana. Quem se habilita? Vou colocar alguém, porque ninguém está me respondendo. E aí? O que é um vetor? Boa, quem colocou esse grilo aí? Quem colocou o grilo? Ah, só porque eu fui ver, vocês tiraram, né? Ah, foi o Kaique lá. Então, Kaique, responde para mim, já que seu microfone está funcionando. O que é um vetor? Não, tô esperando eles escrever lá pra eu ler pra eles, pô. Já respondi. Não, não, eu quero que você responda essa para mim, fazendo favor. O que é um vetor? Olha, eu não sabia resumir, então eu dei uma olhada na internet. Tá, pode falar. O vetor, ele é tipo uma estrutura que ele, tipo assim, determina. Eu não sei explicar, eu vou ler.
que pode armazenar uma quantidade determinada de valores do mesmo tipo. É exatamente como a gente estava fazendo nos exercícios, né? Ele, tipo, separa casas para você determinar certos valores. Casas que eu falo, espaço de armazenamento. Eu acho que é isso. Gente, o vetor é isso aqui, ó, que a gente fez. Isso é um vetor. Um vetor de 4 posições. Um vetor de 4 posições. Um vetor de 8 posições, igual a gente fez aqui no exercício. Cadê o exercício? Um vetor de 8 posições, ó, com uma resposta. Isso é um vetor de 8 posições. Então, o vetor é um conjunto de valores, né, do mesmo tipo, armazenado, né, sequencialmente. Uma matriz, então, é o quê? Uma matriz é um vetor de vetores. Isso aqui não é um vetor? Está selecionado aqui, ó. Deixa eu apresentar isso aqui. Olha só, isso aqui é um vetor, ó. 2, 2, 2. Tá vendo? Eu tenho um vetor com 3 valores, não é isso? Só que, ó, eu tenho um vetor de vetor, porque eu tenho um vetor para baixo, certo? Então, quando eu tenho um vetor de vetor, eu formo uma matriz. Isso é uma matriz. Na verdade, a matriz ela é bidimensional, porque ela tem um x e um y, beleza? Ela vai formar uma tabela. E então eu tenho esses valores aqui, né, detalhados. Olha só, para mim declarar, né, as minhas matrizes, eu falo o tipo dela, o nome da minha matriz e as dimensões que ela vão ter, que ela vai ter, né? Ela pode ser de N dimensões, 3, 4, 5 dimensões diferentes, né? Normalmente a gente trabalha com 2 a 3 dimensões. Então, exemplo, eu quero criar uma matriz 3 por 3. Por que uma matriz 3 por 3? Porque tem 1, 2, 3, porque tem 1, 2, 3. Então tem 3 linhas e 3 colunas. Ó, 3 colunas e 3 linhas. Então, a minha matriz A, ela é 10 por 10. Então, eu tenho uma matriz 10 por 10. Um exemplo, né? Eu posso ter uma matriz com 0, ou perdão. Lembra que a gente coloca as posições de memória aqui para acessar? Ah, o meu vetor na posição 3, né? Eu vou pegar essa posição aqui, ó. 0, 1, 2, 3, perdão. V na posição 2, V na posição 1, V na posição 0, certo? Não é assim que funciona? Para mim percorrer uma matriz é a mesma coisa, porém eu tenho 2 valores, porque eu tenho 2 dimensões. Então eu tenho que colocar a posição 0 e colocar a posição, posição da linha e a posição da coluna. Sempre é linha-coluna. Quando vocês forem navegar por uma matriz, forem preencher uma matriz, forem ler uma matriz, linha-coluna. Linha, primeiro linha, depois coluna. Linha, depois coluna. Ok? Então, gravem isso. O primeiro valor aqui é referente a quem? Esse primeiro valor é referente a quem? Esse valor é referente a quem? Esse valor é referente a quem? Matheus disse linha. A primeira, a linha, né? A linha na posição 0. E esse valor é referente a quem? A coluna na posição 2. Muito bem. Então, quem que é a 01? Nesse exemplo aqui, A01. Zero, um. A01. A01. Seria 2? 0, linha 0, posição 1. 2. A22. Seria 3? A22. 4. Não. A22. 1? 1, esse carinha aqui, ó. 0, linha, né? 0, 1, 2.
coluna 0, 1, 2. Então, esse carinha aqui. Sempre começando no 0, lembrem disso. Tá bom? Então, para mim, eu posso usar o scanf, o printf, para armazenar valores lá, certo? Eu posso armazenar valores, né? Ó, matrizes, né? Exemplos que eu consigo colocar, igual eu já mostrei lá em cima, abrir a chave e setar valores manuais para ela. Quando é uma string, quando é um vetor, né? Igual a gente fez lá. Quando é um vetor de string, eu simplesmente abro aspas e coloco. Quando eu tenho uma matriz, eu faço o quê? 1,1, 2,4. Então, ele vai preenchendo. Por quê? Eu tenho uma tabela com 4 linhas e 2 colunas, ok? Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Linha 3, coluna 0. Linha 3, coluna 1. Então tá aqui, ó. Linha, coluna. Linha 0, coluna 0. Linha. Aqui vai ser linha 0, 1, 2. Linha 3, coluna 1. Tá bom? Então é a mesma ideia. E quando eu não sei quantos valores ou qual é o tamanho da minha tabela, né, que eu vou ter que definir, eu deixo em branco. Eu só passo um parâmetro. Na verdade, aqui eu não passei nenhum, né? Eu deixo ali em branco. Mas eu posso definir, tá vendo? Eu sei quantas colunas eu tenho. Eu tenho 2 colunas, ó, certo? Coluna 1, coluna 2. Então, posição 0, posição 1. Só que eu não sei quantas linhas vão existir. Então, ela é como se ela ficasse infinito aqui. Isso vai gastar muito mais memória, claro. Por isso que é bom você definir o tamanho da sua matriz. Ok? Porque senão você fica gastando espaço de memória à toa. Tá certo? Então, um exemplo. Ó, leia uma matriz 3x3 e mostre sua diagonal, né? Um exemplo que eu quero que vocês pratiquem depois. Para mim percorrer um vetor, eu uso um for. Para mim percorrer uma matriz, eu vou usar um for, certo? Dentro de outro for. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse for de fora. Esse for de fora, ele vai percorrer quem? Quem que é primeiro aqui? Linha. O que você falou, Kaique? Linha. Linha. Então, o meu for de fora, o meu primeiro for, ele percorre as linhas. Enquanto o meu for de dentro, ele vai percorrer as colunas. Ok? E eu sempre vou estar referenciando I e J. Então, o meu I é a posição das minhas linhas. Ok? Ó, I. E o J é a posição das minhas colunas. Ok? Então, eu sempre vou mostrar I e J. Porque eu estou trabalhando com matrizes. Então, eu trabalho com 2 valores aqui. Porque a gente está trabalhando com matriz bidimensional. Se fosse uma matriz tridimensional, teria 3 valores. Mas a gente não vai trabalhar com elas. Estruturas. Olha só. O que é uma estrutura? Só para a gente finalizar aqui, depois a gente vai para a parte prática. Estrutura é uma coleção de variáveis referenciadas por um único nome. Parece impossível de entender, mas é simples. As variáveis que compreendem uma estrutura são chamadas de membros da estrutura. Então, eu tenho uma estrutura que é uma coleção de variáveis. Então, uma estrutura, eu tenho várias variáveis. Para criar uma estrutura, usamos uma palavra-chave struct. A gente cria um struct, nome da estrutura, tipo variável, tipo variável. Então, essa é a minha estrutura. Tá vendo? Eu tenho uma estrutura, struct, nome da estrutura, tipo, né? Variável, né, do tipo 1, tipo da variável 2, enfim, as minhas várias variáveis. E aqui eu fecho, né?
lista de variáveis que estão dentro do tipo struct, que é o tipo. Então, olha só, um exemplo. Eu vou criar struct dados pessoais. Então, essa estrutura vai receber um nome, um telefone e um e-mail. Reparem que eu juntei, é como se eu criasse um conjunto, certo, de valores com características diferentes. Eu tenho nome, telefone e e-mail. Eu tenho três variáveis que eu estou agrupando, criando uma estrutura, e essa estrutura vai ser, né, representada por uma variável. Então, essa informação aqui está tudo dentro da minha estrutura. Então, eu consigo unir essas três e juntar, trabalhar com elas juntas. Então, eu consigo ainda fazer o quê? Eu consigo juntar todos esses dados aqui, nome, telefone e e-mail de uma pessoa, e colocar em uma posição do meu vetor. Então, na posição 0 do meu vetor, tem todas essas informações aí que vocês estão vendo na tela. Na posição 1, vai ter outras informações, né, com dados pessoais de outra pessoa, com nome, telefone e e-mail. Então, você consegue criar esses conjuntos, né, de valores, que a gente chama de estrutura, e guarda esses valores. É como se fosse um cadastro de uma cadastro que você faz numa empresa, você não fala aquele monte de informação? Então, aqueles dados pertencem a você. Eles estão guardados como se fosse uma estrutura. Vai existir uma estrutura com os dados da Karine, uma estrutura com os dados do Matheus, uma estrutura com os dados do Furão. Ok? A definição de uma estrutura é um comando, né? Por isso, é finalizada com ponto e vírgula. Por isso que eu tenho que colocar o ponto e vírgula aqui no finalzinho. Tá bom? Então, eu posso falar que o meu aluno, que o meu professor e que o meu funcionário vão usar essa estrutura aqui. Você pode declarar uma ou mais variáveis ao definir uma estrutura. Então, professor, aluno, funcionário. Por quê? Aluno tem nome, telefone e e-mail. Professor tem nome, telefone e e-mail. Funcionário tem nome, telefone e e-mail. Ok? Então, isso é uma estrutura que a gente pode seguir. Como que a gente vai navegar por essa estrutura? Simples. A gente vai ter, né, o gets para ler o nome, mas se eu quero mostrar o e-mail do professor, eu vou pegar professor.e-mail. Por quê? Eu estou querendo pegar o e-mail do meu professor. Se eu quero o nome do meu funcionário, funcionário.nome. O que quer dizer esse zero aqui? Eu estou pegando o meu nome. A string não é um vetor de letras? Eu estou pegando a posição 0. Então, eu estou pegando a primeira letra do nome do meu funcionário. E ali você tem liberdade para fazer o que você precisar, tá bom? Então aqui na minha estrutura, eu tenho uma estrutura que vai receber nome, telefone e e-mail de 100 alunos. Então, eu vou gravar nome, telefone e e-mail de 100 alunos. Na posição 0, vai estar o aluno Matheus. Na posição 1, vai estar a Dani. Na posição 2, vai estar a Karine. E dali por diante. Na posição 4, Bruna, Luana, Kaique, a Maria, o João e o Sebastião. Tá bom? Então, você vai navegando pelas posições do seu vetor, que eu criei 100 espaços para receber a minha estrutura. E dali para frente eu vou navegando por essas estruturas. Eu posso criar matriz dentro da minha estrutura. O céu é o limite. Na verdade, o céu não é o limite. Fugiu o que é o limite. É uma palavra que não tem limite, né? Fugiu, mas enfim. Você pode colocar vetor dentro da sua estrutura. Você vai colocar matriz, ok? Matriz, tabela, mesma coisa. Você pode criar um vetor com estruturas que vai ter dentro de um elemento da estrutura, uma matriz, um vetor. Item dentro de item. Você vai alocando, mas você sempre tem que saber o que você tem dentro. Você vai, né, organizando tudo ali. Beleza? E sempre navegando, né, através dos índices, que é a posição numa matriz linha-coluna,
E num vetor você só está navegando pela coluna, porque a linha é única, né? É só uma linha. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Vetor, só uma linha com várias colunas. Uma matriz, várias linhas com várias colunas. Ok? Aqui tem alguns exemplos. Isso aqui é bom a gente fazer alguns exercícios para vocês estarem praticando, né? Funções com estruturas, então eu consigo criar função e passar valor, né? Na mesma ideia que funciona a passagem por referência, porque querendo ou não, uma estrutura vai estar um conjunto, a gente vai ter essa mesma ideia e são vetores, certo? Que a gente vai estar trabalhando aqui. E né, em alguns compiladores, estruturas não podem ser passadas como parâmetros de funções. Então tem que ter cuidado, tá vendo? Tem compiladores que não vai rodar. Em vez disso, elas eram tratadas como matriz e apenas um ponteiro para a estrutura da passada. Então é como se fosse uma adaptação para aquele processo. Ok? Então, estruturas é um pouco mais complexo, mas a lógica é simples. Eu vou criar um conjunto de informações de um mesmo tipo. Então, eu criei uma estrutura de aluno que vai receber e-mail, telefone e nome. Claro que a gente tem que praticar bastante quanto a isso. Tá bom? Eu vou perguntar se alguém tem dúvida, mas eu sei que todos terão. Alguém tem dúvida? Ah, aqui, ó, a Luana tinha respondido também, o elemento 7, né? De um espaço vetorial, segmento de reto orientado. O Google traz as definições muito loucas, né, Luana? Brincadeira. É uma variável que armazena sequencialmente várias informações do mesmo tipo, certo, Karine? Linha. Deve ser quando eu perguntei a questão do... enfim, alguém tem alguma dúvida? Ok. Vocês entenderam estruturas? Ok, Bruna. Bruna, vamos passar exercício, e nos exercícios a gente vai fazendo e a gente vai melhorando ou, né, explicando novamente, tá bom? Pode ser? Ok. Kaique, Luana, Karine, Furão já falou, Matheus. Tá de boa por enquanto. Tá de boa? Então tá bom. Fazer as atividades como vai ficar. Tá. No momento tá tranquilo. Beleza, Karine. Quero ver nos exercícios. Beleza. Então, eu vou passar um exercício para vocês. Façam um campo minado para mim aí. Pode ser? Pode. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui vou aqui no mural. Vamos lá. Não, eu vou criar aqui uma pergunta, né? Deixa eu achar uma pergunta aqui para a gente poder estar fazendo. Espera aí que eu vou abrir o material. Eu não vou acabar agora pegando e montando
tentando abrir arquivo com vocês, tá bom? Porque o arquivo a gente precisaria estar presencialmente trabalhando com o compilador instalado na máquina, ok? Esses compiladores aqui, o online aqui é um pouco mais complicado. Mas eu posso passar para vocês, né, que dá para a gente poder fazer isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um instante. Ó. Vamos começar a deixar um pouquinho mais complicado. Ó, pergunta número 1, tá vendo? Olha só, tá aqui, ó, pergunta número 1. Cadê? Não foi não? Pera aí. 8 unidades. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar bonitinho. Resposta curta. Ok. Sem nota. Olha só. Fiz a pergunta 1 lá no... Aqui, vai estar lá no topo, né? Não sei se vocês viram. No mural vocês vão conseguir acessar também. Renato postou uma nova pergunta. Acharam? Achei. Quem tiver condições de fazer agora, já começa aí, que eu vou ficar aqui até umas 10h30, aí a gente corrige se vocês quiserem. Tá bom? O que vocês preferem? Por mim, pode ser. Tá. Já tem a pergunta 2 também. E a pergunta 3 está entrando agora. Na verdade, não faz sentido, eu errei aqui. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Vou criar a pergunta 3 aqui. Eu ia fazer diferente, mas essa 3 está legal. 3 não. Ela não é a 3, né? Mas agora ela passou a ser a 3. Leiam com atenção a instrução, porque pede mais de uma coisa, certo? E a gente vai debatendo depois. Eu não sei, vocês conseguem enviar? Ah, conseguem enviar a resposta. Vocês podem me enviar que eu vou respondendo em particular a cada um de vocês. Ok? Essas 3 você respondem em particular. E aí eu vou montar uma lista de exercícios para a semana que vem estarmos revisando esse conteúdo de novo e fazendo juntos, né? Eu vou estar aqui, vocês vão estar fazendo, a gente vai fazendo e construindo. É como se aquele dia da prova, né? Vocês estavam lá fazendo, mas eu estava aqui com vocês. Pode ser? O Furão já quer meter o pé. Beleza, Furão. Tá bom. Tá, deixa eu olhar aqui, Karine. Foi. Recebi sim, Karine.
Vocês estão tentando fazer? Ah, vacilona, não vai chamar a gente para jantar não, né? Tudo bem. Quem quiser também, galera, sair, fiquem à vontade. Né? Os que forem, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana. Dúvidas, WhatsApp e postem qualquer coisa no fórum aí, tá? Que a gente vai se comunicando. Boa noite, Luana. Boa noite, Dani. Quem quiser ficar, estarei aqui também. Ok? Alô, boa noite. Tem que acordar cedo amanhã, 6 horas. Beleza, então, Kaique. Valeu, boa noite. Valeu. Karine, só um instante, não sei se. Eu queria só te falar um negócio rapidinho. Não sei se o Matheus vai ficar ou se a Bruna vão ficar, né? Depois eu quero te falar um. Ah, o Matheus saiu. O... Você consegue me ouvir, Karine? Acho que parou.